Olá, bem-vindo ao canal da Prof. Eu sou a professora Débora Amazonas. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber a notificação das novas videoaulas. Se desejar, deixe um comentário. Vamos à videoaula de hoje. Na videoaula de hoje, você irá conhecer o caminho que os alimentos fazem dentro do nosso corpo. Também irá conhecer os órgãos que fazem parte do sistema digestório, assim como suas principais funções. O tubo digestório inicia na boca, segue pela faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e termina no intestino grosso. Além dos órgãos que formam o tubo digestório, há outras estruturas que atuam juntamente com estes órgãos, que cumprem a função de produzir substâncias que são indispensáveis na digestão. Essas estruturas são o fígado e o pâncreas, que são chamadas glândulas anexas, também conhecidas como órgãos acessórios. Quando comemos algum alimento, a primeira estrutura pela qual ele passa é a boca. Os alimentos começam a ser digeridos na boca. A digestão realizada na boca se chama digestão mecânica. O nosso corpo também realiza a digestão química, que acontece na presença de substâncias como as enzimas. Dentro da boca, os dentes, a língua e as glândulas salivares começam a degradar os alimentos, formando o bolo alimentar. O processo digestivo inicia na boca, onde os alimentos começam a ser degradados. Degradar é o mesmo que triturar. Agora, vamos ver como os dentes, a língua e as glândulas salivares degradam os alimentos. Os dentes prendem, cortam e amassam os alimentos. A língua movimenta os alimentos de um lado para o outro. E as glândulas salivares produzem enzimas. Enzimas são substâncias que ajudam a degradar os alimentos, ou seja, atuam na digestão. O pâncreas também produz enzimas. O bolo alimentar formado na mastigação é deglutido através da faringe. Na porção final da faringe se encontra a epiglote, uma espécie de válvula que impede a entrada de alimentos na via respiratória. Na animação, observe a epiglote fechando a entrada da traqueia. Da faringe, o bolo alimentar segue para o esôfago, que realiza movimentos peristálticos, empurrando o bolo alimentar até o estômago. Observe na animação o bolo alimentar descendo o esôfago em direção ao estômago. Chegando ao estômago, o bolo alimentar sofre a ação de enzimas para que se transforme em líquido. O estômago produz suco gástrico para digerir proteínas. O suco gástrico também mata parasitas presentes no bolo alimentar. Esse líquido é chamado quimo. Depois de ser transformado no estômago, o quimo segue para o intestino delgado, onde continua a digestão sob a ação das enzimas. Essas enzimas vêm do pâncreas. O fígado envia a bile. O pâncreas, o suco pancreático. Os ácidos e as enzimas quebram as moléculas do quimo para que o intestino delgado absorva os nutrientes. É no intestino delgado que a maior parte dos nutrientes é absorvida
através de estruturas chamadas vilosidades e microvilosidades. O intestino grosso forma as fezes e absorve a água. No final do processo digestório, as fezes são eliminadas pela porção final do intestino grosso, o ânus. Vamos à revisão. Anote tudo o que você achar necessário. O alimento entra pela boca, onde começa a ser digerido, e segue pela faringe, que empurra o bolo alimentar para o esôfago. O esôfago conduz o bolo alimentar até o estômago, que continua o processo digestivo até transformá-lo em um líquido chamado quimo. O quimo vai para o intestino delgado, onde recebe bile e suco pancreático que ajudam a digerir as macromoléculas. Do intestino delgado segue para o intestino grosso, que tem a função de absorver a água e formar o bolo fecal, para ser excretado pelo ânus, concluindo o processo digestivo. 90% dos nutrientes é absorvido pelo intestino delgado. Por hoje é só. Se você ainda tiver alguma dúvida, reveja a videoaula, pegue seus livros e faça exercícios de fixação. Até a próxima videoaula!